um pouquinho sobre escatologia. Quem mais que chegou aí? Eironides, deixa eu ver aqui quem que é. Eironides Moraes. Olá, bom dia, tudo bem? Olha para mim, as 70 semanas de Daniel já se cumpriram. Você está afirmando isso, Eironides? Eu não concordo. Se você está afirmando que as 70 semanas de Daniel já se cumpriram, não consigo concordar com isso, porque nós vemos um intervalo quando Jesus ele é rejeitado pelos judeus, quando ele é crucificado. Nós vemos ali algo acontecendo, uma mudança de tratamento de Deus, e o início em Atos, capítulo de número 2, da dispensação da igreja, do período da igreja. E nós chamamos em teologia, eu como dispensacionalista, de o parênteses da igreja. A igreja é um tempo dentro do tempo, tá? Você deve conhecer o que é a 70ª semana de Daniel, porque você disse que acha que ela já se cumpriu, então eu não vou precisar explicar para você aqui. A 70ª semana de Daniel é os 7 anos da grande tribulação, e o livro do Apocalipse fala sobre isso, os livros proféticos falam sobre esse período, então ele não pode ter se cumprido, ele não se cumpriu em nenhum lugar na história, e ele se cumprirá lá no futuro, após o arrebatamento da igreja. E eu tenho aqui algumas razões para acreditar nisso, que a igreja será arrebatada antes do período da grande tribulação, e a 70ª semana de Daniel é uma dessas razões. Ele seria tirado na última semana se a última não se cumpriu. Ele não morreu. Não sei se entende. Não, você está citando ali no capítulo 9 de Daniel, a partir do versículo 23, você está achando que aquele que seria tirado, né, eu não sei quem você imagina que ele seja, mas eu acredito que está falando do Messias. O Messias foi tirado, o Messias foi morto. E Jesus ele fala aos judeus que eles não o veriam mais até que dissesse: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Tá lá em Lucas, no capítulo de número 23, o versículo 39. Deixa eu achar para você aqui. 23, 37, se eu não me engano. E essas palavras de Jesus mostram que Jesus ele está deixando Israel de lado por um tempo, para que ele abrisse a salvação para os gentios. João capítulo 1, versículo 10 e 11, diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, receberam também, então, o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Jesus é recusado pelos judeus, ele não é aceito pelos judeus, então ele abre esse parênteses para que os gentios pudessem ser salvos. Eu acho que isso fica muito claro, pelo menos para mim. Eu imagino que não para você, porque você não acredita nisso, né? Mas deixa eu achar para você aqui as evidências, e eu vou deixar aqui nos comentários, vou deixar fixado nos comentários, para que você possa olhar depois e tirar as suas conclusões disso que eu marquei aqui. Deixa eu pegar aqui para você. Ok. Mateus 23, 39. Esse é o texto que eu queria ler para você. Mateus 23, 39. 37 e 39. Olha só o que diz aqui. Jesus disse assim: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não deixaram, vocês não quiseram. Agora, olha as palavras de Jesus. E agora a sua casa foi abandonada e está deserta. Jesus está falando isso para os judeus que o recusaram. Agora a sua casa foi abandonada e está deserta. Pois eu lhes digo,
você nunca mais me verá até que diga: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus, ele está dando um tempo aqui para Israel como tratamento salvífico para então alcançar os outros povos, alcançar os gentios. É isso que Deus fala e revela a Daniel na profecia da 70ª semana, lá em Daniel 9, dizendo que 70 decretadas sobre o povo de Daniel e sobre a cidade de Daniel. O povo de Daniel é os judeus e a cidade, Jerusalém. Então, esse tempo estava decretado sobre os judeus. Agora, por causa da recusa de Israel quanto ao Messias, Deus ele abre um intervalo nesse período da história, que é o período da igreja. Sim, o reino do anticristo, ele aparece na sequência, naquele texto, Eronides, do capítulo 9 de Daniel, da 70ª semana, o reinado do anticristo, ele acontece na sequência. É que no versículo seguinte, já está falando da manifestação do anticristo, do reinado do anticristo. É que a gente quer tudo especificado no texto, a gente quer que o texto diga ali de maneira minuciosa aquilo que a profecia está dizendo. Na verdade, não é assim que acontece. Eu vou dar um exemplo para você lá no livro do profeta Zacarias. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 9 e no versículo 9, eu vou achar para você aqui. Olha só, Zacarias capítulo 9, versículo 9 e o versículo de número 10. Olha só, preste bem atenção nisso aqui. Alegra-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Veja, o seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado no jumento. No jumentinho, cria de jumenta. Isso aqui você concorda comigo que está falando da primeira vinda do Messias. Mas o versículo 10 já fala de uma coisa que não aconteceu ainda. O versículo 9 já aconteceu, Jesus veio, ele entrou em Jerusalém montado numa jumentinha, mas o versículo 10 diz assim: removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos destruirei, as armas usadas na batalha, e seu rei trará a paz às nações. Seu reino se estabelecerá de um mar a outro, e do rio Eufrates até os confins da terra. Eu te pergunto agora, ironia, aconteceu? O versículo 9 já aconteceu, porque o Messias veio. Agora, o versículo 10 já aconteceu? O reino do Messias já está entre as nações? Já está na terra? Não está. Mas do versículo 9 para o 10, isso aqui tinha que me explicar, tinha que me dizer que, peraí, haverá um intervalo de 2000 anos. O versículo 9 está falando da primeira vinda do Messias, que ele viria para morrer pelos nossos pecados. Agora o versículo 10 está falando da segunda vinda, depois de 2000 anos, quando ele vai vir estabelecer o reino. Está falando isso aqui no texto? Não está falando. Então existe um intervalo aqui. Só que os profetas, eles não entenderam isso. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever, mas eles não sabiam exatamente o que aquelas coisas queriam dizer, como nós entendemos hoje, que a revelação está completa. Então hoje nós compreendemos essas coisas. Se você entende isso, meu irmão. E você falou aí sobre os 10 reinos, da estátua do sonho de Nabucodonosor, e os pés ferro misturado com barro. Sim, é o Império Romano desfeito. E que eu acredito, na minha singela interpretação, que será o reino do anticristo, porque está escrito ali que essas 10 nações, lá no livro do Apocalipse, esses 10 reis, 10 nações apoiarão a besta, apoiarão o anticristo. Então, possivelmente, é uma referência aos 10 dedos dos pés da estátua. Ok? Espero aí que eu tenha ficado claro para você a minha posição, você não precisa concordar. Deixa eu ver aqui se o meu som tá legal, para que eu possa ver o seu comentário melhor aqui.
O ironista está falando aqui, quem você acha que é o anticristo e o falso profeta? O Islã ou o Maomé? Tá, vamos lá. Eu acompanho o canal do Natan Rufino, eu não sei se você, ironista, tem acompanhado o canal, eu gosto muito do canal dele, não concordo com tudo que ele fala, mas na área escatológica eu concordo praticamente com tudo, tá? Não há como bater o martelo, tá ok? Sobre quem será o anticristo e o falso profeta. O Natan Rufino, ele entende que o falso profeta e o anticristo é uma pessoa só. Eu discordo. Eu acredito que o diabo ele vai imitar a trindade satânica. Ou melhor, ele vai ter a sua trindade, a trindade satânica. Ele vai imitar a trindade divina. É a besta, o falso profeta e o dragão. Então, o falso profeta é uma pessoa. E o anticristo é uma pessoa. Seria uma aliança papal, eu acredito que você quer dizer isso, uma aliança entre o Papa e o Islã. Ok, você acompanha também o Natan, legal. Eu acredito, querido, que poderá haver sim uma fusão entre o catolicismo e o Islã, tá? Eu acredito sim que o falso profeta pode ser o Papa, um Papa, não especificamente o Papa Francisco, mas pode sim ser um Papa. E o anticristo, ele pode ser um líder que venha do Islã, ou não especificamente do Islã, ele pode ser um líder político da Europa atual, que ao assumir o poder, ou quando ele estiver prestes a assumir esse poder, essa liderança mundial, ele se declarar como um simpatizante do Islã, tá? E haver aí essa fusão entre Islã e catolicismo. Você acha que é difícil um Papa que diz que a Bíblia é o registro do fracasso de Deus? Você acha que é difícil um Papa desse declarar apoio ao Islã e dizer que Deus ele quer que isso aconteça e que agora o catolicismo vai andar de mãos dadas com o Islã? A única coisa que o catolicismo precisa fazer para isso é negar a divindade de Cristo. E eles fariam isso tranquilamente, porque o catolicismo não tem compromisso com a ortodoxia cristã, a ortodoxia teológica. Eles não têm compromisso nenhum com as escrituras, isso está mais do que provado. Então, eu acredito sim numa possibilidade de um apoio, de uma fusão aí entre o Islã e o catolicismo no futuro, que não, acredito, não está tão distante assim, ok? Deixa eu ver o que mais que você pergunta aqui. Certo. Então, quanto à 70ª semana de Daniel, essa é a minha posição. Isso é o que eu penso também sobre o anticristo e o falso profeta. Tem muitas pessoas aí falando sobre o Emmanuel Macron. Pode ser ele o anticristo? Pode, pode. Por que não? Eu até acredito que ele tem um baita perfil para isso. Ele tem um baita perfil para isso. Ele é um cara carismático. Alguns dizem que não poderia ser ele, porque ele não tem o apoio da França, ele não é um líder que é aclamado por toda a França, mas ele não precisa disso. O anticristo não vai precisar disso de jeito nenhum. E as coisas podem mudar de um dia para o outro. Da noite para o dia, a popularidade dele pode mudar de uma forma significativa, onde ele poderá ser aclamado aí como um grande líder. Ele tem disputado com o Donald Trump a, a iminência aí do acordo de paz entre os palestinos e os israelitas. Então, hoje ele é mais cotado pelo mundo árabe, pelos líderes da Palestina, para ser aquele que vai conduzir o acordo de paz. E nós sabemos que esse acordo de paz através dele, então, o prédio, o templo, né, dos judeus ali será reconstruído. E é o mesmo templo que o anticristo vai profanar na grande tribulação. É o texto que está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, e a partir do versículo de número 1. Tem mais um versículo aqui que eu queria compartilhar com vocês, sobre
a questão da igreja ser esse parêntese, a igreja ser esse mistério que não foi revelado no Antigo Testamento para os profetas e hoje é revelado para nós, né, através dos apóstolos, de que a igreja ela é esse parênteses na história. A Thaís está dizendo, eu acho que o anticristo pode ser brasileiro. Não, eu acho que não, Thaís. Ele não pode ser brasileiro, não, né? Acho muito complicado. Talvez o Bolsonaro, né? Ou o Lula, vai saber. Não, mas estou brincando. Tá. Efésios, capítulo de número 3 e o versículo de número 1. Vamos lá. Olha só como que a Paulo ele vai dizer, ou o Dória, pode ser o Dória também. O Dória pode ser. Efésios, capítulo de número 3, Gálatas, Efésios. Olha só o que diz esse texto aqui. Eronides, para você, aquela questão que eu falei do parênteses, tá? A igreja é um mistério. A igreja é um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento. A igreja foi revelada a Paulo e aos apóstolos, tá bom? Então, Efésios capítulo 3 diz assim, versículo 1 a seguir. Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, deixa eu ver se é esse o texto mesmo. É isso mesmo. Prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios, tomando por certo ou a propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês, aos gentios. Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Que segredo? O segredo que a salvação seria estendida aos gentios. Isso era um segredo. No Antigo Testamento isso não era revelado. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo. Que segredo? Que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos. E este é o segredo revelado. Qual o segredo? Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas, no Evangelho, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a mesma promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Então, meu querido, a igreja é um mistério no Antigo Testamento, revelado no Novo. Ela é o parênteses na história. Por que a igreja não aparece lá no texto de Daniel 9? Vamos lá para a gente poder ler. Estou aqui manuseando a minha Bíblia. Lá no texto de Daniel 9, a igreja não aparece no texto da 70ª semana de Daniel, porque era um mistério, gente. Era um mistério, está claro. A igreja era um mistério no Antigo Testamento. Ela não aparece lá no Antigo Testamento. Ela não aparece aqui na profecia da 70ª semana de Daniel. Olha só, vamos lá. Daniel 9, a partir do 23. Assim que você começou a orar, o anjo está falando com Daniel. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem. E agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem. Pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado da visão. Aí ele vai começar a explicar a visão para Daniel. Um período de 70 semanas, ou 70 setes, foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa, para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, trazer expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Então foi dado um período de tempo para essas coisas acontecer com o povo de Daniel na cidade de Daniel. O povo de Daniel é o judeu e a cidade é Jerusalém. Ok? Agora, ouça e entenda. Passarão 7 semanas, mais 62 semanas.
desde que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante ou ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída e suas ruas com ruas fortes e defesas. Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Ok? Então, ele divide aqui 7 semanas e 62 semanas. Quando foi dada a ordem para a reconstrução da cidade, dos muros e da cidade? Lá em Neemias, no capítulo 2, o rei Artaxerxes, ele permite que Neemias volte a Jerusalém para começar esse trabalho. Então, ali começa a contagem. Esse é o decreto que eu acredito que dá o início à contagem, tá bom? Alguns pensam que pode ser o decreto de Ciro, mas eu acredito que o decreto de Artaxerxes é o mais plausível, porque se você fizer a contagem a partir dali, nós chegaremos exatamente no dia que Jesus entrou em Jerusalém montado em uma jumentinha, tá? Essas 7 semanas são os 49 anos necessários para que a cidade fosse, então, reconstruída, terminada, as muralhas, a cidade e assim por diante. E as 62 semanas, a partir das 7 semanas, seria, então, o período em que o Messias chegaria. Então, você conta aí, 7 semanas com 62 semanas, 69 semanas. 69 semanas vezes 7, 483 anos. 483 anos. Faltou 7 anos. A última semana, o texto não fala mais da última semana. A última semana simplesmente não é mais citada aqui. Por quê? Porque quando Jesus entra em Jerusalém, 483 anos depois do decreto do rei Artaxerxes, Jesus entra em Jerusalém, vou repetir, 483 anos depois. Esse período também é conhecido como os 400 anos do silêncio profético de Deus, é o intervalo do Antigo para o Novo Testamento. Jesus entra em Jerusalém montado em uma jumentinha e ele é ovacionado como Messias, mas depois ele é morto, ele é recusado. E o fato de Jesus ser recusado, de Jesus ser morto pelo seu próprio povo, pela liderança religiosa de Israel, Jesus, então, Deus, então, na sua soberania, ele abre o parêntese na história para que o mistério seja inserido. Que mistério? Que gentios e judeus podem usufruir das mesmas bênçãos do evangelho. Então, nós estamos nesse período do parênteses, onde a igreja de Jesus está anunciando o evangelho a todo mundo. O papel que era para os judeus, para os israelitas fazerem, o povo gentil que crê em Jesus, em todos os lugares da terra, estão anunciando o evangelho. Quando o parêntese se fechar, que é o tempo do mistério da igreja, da dispensação da graça, a igreja arrebatada, então inicia-se a 70ª semana de Daniel, os 7 anos da grande tribulação. O texto aqui continua, então, em Daniel 9, ele diz assim: depois desse período de 62 semanas, de 7, o ungido será morto, tá? E nada dele restará. Surgirá um governante, cujo exércitos destruirão a cidade e o templo. Então, no mesmo versículo, há um intervalo. Há um intervalo de 2000 anos. O anjo revela aqui para Daniel a interpretação. E ele diz, vai surgir um governante. Tá? E os exércitos desse governante vai destruir a cidade e o templo. Quando é que os exércitos desse governante destruiu a cidade e o templo? No ano 70, 38 anos depois da morte e ressurreição do Messias. E esse povo, desse príncipe que há de vir, então destruiu
a cidade de Jerusalém e o templo, e nunca mais foi reconstruído. O templo não foi reconstruído, está lá, aguardando, tá? Aguardando o quê? Aguardando o acordo que vai acontecer. Por quê? Porque o texto continua dizendo assim: surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. Isso aconteceu no ano 70. O fim chegará com uma inundação e a guerra e seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. O governante fará um tratado com muitos. Aí a profecia avança lá para o futuro. Do ano 70 lá para o futuro. O governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana. Mas depois da metade desse tempo, ou seja, 3 anos e meio, ele acabará com os sacrifícios, com as ofertas, e numa parte do templo ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Será necessário que o templo seja reconstruído. O templo precisa ser reconstruído para que o anticristo profane esse templo, então. E quando é que esse templo será reconstruído? Quando o anticristo fizer o acordo de paz com muitas nações do Oriente Médio, com a Palestina, com o mundo árabe, para que o templo seja reconstruído ali do lado da mesquita. E depois ele vai profanar esse templo. Então essa é a minha compreensão sobre a 70ª semana de Daniel. Então a última semana ela não se cumpriu. Ela não pode ter se cumprido. Amém? Somos abençoados nele, no Messias, isso mesmo. Somos o enxerto na oliveira, somos o parênteses, o enxerto na oliveira. Por isso nunca me engrandeço sobre os judeus. Exatamente, Leonides. Não devemos nunca nos engrandecer sobre os judeus, de forma alguma. Deixa eu ligar o meu computador aqui, que a minha bateria está acabando. Só um minuto. Ótimo, voltei. Vamos lá. Deixa eu ler o comentário aqui do Leonides. De jeito nenhum, jamais nos exaltamos sobre os judeus, porque a Bíblia diz que se eles que são originalmente da oliveira foram desobedientes e foram cortados para que nós fôssemos enxertados, nós não devemos jamais zombar e nem nos gloriar, porque nós somos um enxerto fora da natureza, nós somos os jambuzeiros bravos, né? Essa é a expressão, é até difícil de falar. E fomos enxertados na oliveira cultivada. Se nós nos exaltarmos, também poderemos ser cortados. Então, de forma alguma, nos exaltamos sobre os judeus. Romanos 6 e 9. Live abençoada, falando de um tema sacro e empolgante. Amém. Obrigado, querido. Sabe, pastor, acho que quando se diz que ele fará cessar o sacrifício, pensam que é o anticristo, mas para mim é o próprio Messias, pois ele anulou o sacrifício fazendo esse sacrifício por nós. Não, respeito a sua opinião, queridão, mas não acredito nisso. Eu mostrei para você aqui, no texto de Zacarias 9:9, que há um intervalo de 2000 anos de um versículo para o outro, um intervalo que o profeta não compreendeu. Se você for lá na profecia também de Isaías 9:6, você vai ver que esse intervalo acontece também. Estou manuseando aqui a minha Bíblia, NVT, Isaías 9:6, eu vou citar para você aqui. Olha só, Isaías 9:6, preste bem atenção nisso aqui. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. Isso aconteceu.
Ele veio, o Messias veio. Ele nasceu como um menino. Aí o versículo 7 diz assim: o governo, seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com a imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. Você notou que tem um intervalo aqui também? Mais um intervalo profético. Do versículo 6 para o versículo 7, lá em Isaías 9. Um intervalo profético. O profeta não percebeu isso. É por isso que os judeus, eles não compreenderam. Porque eles viam a profecia e eles não entendiam que haveria um intervalo entre a primeira vinda do Messias e a segunda vinda do Messias. Na primeira vinda do Messias, ele veio como cordeiro para morrer. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na segunda vinda, ele vem como leão para reinar. Não, querido, a aliança que ele fez com muitos não está falando do Messias. Não está falando. Essa aliança que ele faz com muitos, lá em Daniel 9, é o anticristo que fará uma aliança com muitos. Lá em Apocalipse, no capítulo 13, deixa eu terminar aqui. Você compreendeu aqui, então, que é o intervalo profético do versículo 6 para o 7. É como se você estivesse olhando para uma montanha, para montanhas. Uma montanha e lá na frente uma montanha maior ainda. Você não percebe que há um vale entre aquelas duas montanhas. Por quê? Porque você vê apenas os picos. Assim os profetas viam as profecias no Antigo Testamento. Eles viam apenas os picos, eles não viam os vales, que eram os intervalos que haveriam entre essas informações proféticas. É o que aconteceu aqui em Isaías 9, é o que aconteceu lá em Zacarias 9. Os judeus não entenderam o Messias porque eles esperavam o Messias vindo para reinar. Tanto é que é essa a pergunta que os discípulos fazem para Jesus. Quando é que o Senhor vai estabelecer o seu reino? Quando é que o Senhor vai estabelecer o seu reino? Lá em Atos, no capítulo 1, eles estão preocupados com o reino. Eles perguntam, Senhor, quando é? Aí Jesus vai dizer para eles, não se preocupe com isso. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Porque tem 2000 anos pela frente aí, o evangelho precisa ser pregado, o reino vai ser implantado depois, apesar de aspectos do reino estarem em nós. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria e paz do Espírito, está em nós. Está em nós. Então, é necessário compreender isso, senão a gente não consegue compreender as profecias. Amém, querido? Amém. A gente não deixa de ser irmão em Cristo por causa disso, de forma alguma. Somos irmãos em Cristo. Apesar de discordarmos de algumas interpretações, né, quanto à profecia. Mas eu quero ler para você lá em Apocalipse 13, tá? Apocalipse 13 fala dos 10 reis que vão apoiar o anticristo, que é uma referência aos 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. Deixa eu achar aqui o Apocalipse, tirar da minha Bíblia o Apocalipse. Capítulo 13. Deixa eu ver aqui se é no capítulo 13, o 12, a mulher e o dragão. Capítulo 13 está aqui. Olha só. Então vi sair do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estava escrito nomes de blasfêmia. A besta parecia com um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. Uma referência ao capítulo 7 lá de Daniel, aos animais que Daniel dá a interpretação. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder e também o adoraram. Quem é tão grande como a besta, diziam? Quem é capaz de lutar contra ela? Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias, e lhe foi dado autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses, que é 3 anos e meio. É uma referência aos 3 anos e meio finais da grande tribulação. Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi permitido que a besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo.
E ela recebeu autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm o nome escrito no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem estiver destinado à prisão será preso, quem estiver destinado a morrer pela espada morrerá. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. Eu não achei aqui o versículo ainda que fala dos 10 reis, deixa eu achar aqui. Então vi outra besta que saiu da terra, tinha 2 chifres como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista de todos. Enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou que fizesse uma grande estátua da primeira besta que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido. Então foi-lhe permitido dar vida a essa estátua, para que ela falasse. E a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos os que recusassem adorá-la. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém poderia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa o seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem entendimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Perdão. O capítulo de número 13, então, do Apocalipse, ele vai falar sobre as 2 bestas, a besta que sai do mar e a besta que sai da terra. O pastor Natan, ele acredita que a besta, o anticristo e o falso profeta é uma pessoa só. Ele lê esse texto e ele vê que está se referindo a um reino, ao império e ao seu líder, né? O seu imperador, ou seu governante. Eu não consigo ver isso, né? Respeito à posição dele, mas não consigo ver isso. Eu acredito que sim. O anticristo vai ser uma pessoa e o falso profeta será outra pessoa. Amém, nós estamos aqui com 40 minutos. Deixa eu ver aqui, já precisamos terminar. O que o Ironides está falando aqui? Irmão, o seu reino do Messias virá como uma rocha nos dias dos reis? Ou para mim, nos pés da estátua, o último império será o do Messias? E aí que não entendo mais um reino, no caso, o do anticristo. Tá? A sua abordagem, Ironides, do livro do Apocalipse, ela é preterista, né? Ou seja, você acredita que tudo já aconteceu no passado. Você não consegue ver um reinado do anticristo no futuro. Os pés da estátua, os 10 dedos, como eu estava dizendo, que tem uma referência lá no livro do Apocalipse dos 10 reis que vão apoiar o anticristo. Esses 10 reis, esses 10 dedos da estátua falam da mesma coisa, e é o governo do anticristo, é o império do anticristo. E a rocha que virá sobre os pés da estátua é o reino do Messias. Então vai desfacelar a estátua, tá? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas se eu entendi, essa é a minha compreensão. A pedra, ela vai bater nos pés da estátua e ela vai fazer com que a estátua vire pó, e a pedra vai crescer, crescer e encher toda a terra. Esse é o reino milenar, ou o reino milenial de Cristo. Tá certo? Deixa eu ver se eu acho aqui algo que eu estou procurando para mostrar para você. Mas pode deixar o seu comentário aí, pode fazer a sua pergunta, você que está com a gente, tá? Eu vou
procurar fazer mais lives aqui sobre esse assunto, sobre escatologia. Quero que você participe, quero que você nos ajude aí a dar um up no canal, tá bom? Para que o nosso canal alcance mais pessoas. Ok. Apocalipse 17, o versículo 10. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mas, ok, Eronides, eu compreendo aí a sua posição, tá? Respeito ela, não é a minha, que eu vejo o livro do Apocalipse a partir de uma abordagem futurista. Essas coisas vão acontecer no futuro, certo? Aqui, achei o texto, Apocalipse 17 e o versículo 12. Diz assim: Os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Serão nomeados para seus reinos por um breve período, para reinarem com a besta, e concordarão em entregar a ela o seu poder e autoridade. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados escolhidos e fiéis. Vou marcar esse texto aqui para eu não perder ele de novo. Certo? Você compreendeu isso? Então, esses 10 reis é uma referência aos 10 dedos da estátua do rei Nabucodonosor. Ok? Provavelmente, eu penso assim, que haverá uma confederação, então, de 10 nações, lideradas pelos seus representantes. Aqui o livro do Apocalipse chama de reis. Eles receberão autoridade e depois eles passarão, depois de algum tempo, não sei quanto, eles passarão essa autoridade ao anticristo, eles passarão esse reinado ao anticristo. Deixa eu ver o que o Ironista está falando aqui. O que você acha do Vicarius Filii Dei? Pois é, Ironides, no lugar do Filho de Deus, né? Esse é o título papal, Vicarius Filii Dei. Ele está no lugar do Filho de Deus, o que é uma heresia satânica, né? Eu, há 10 anos atrás, deixa eu ver se é 10 anos, 6, 7, há 8 anos atrás, quando o Bento XVI, ele renunciou, na verdade, quando o Papa João Paulo II morreu, porque tem um comentário e um estudo que rolou no YouTube, rola ainda, de que o João Paulo II iria ressuscitar, e de que seria ele a besta. Você lembra disso, Eronides? Você chegou? Com certeza tu deve ter acompanhado isso, né? E muitos aí também que gostam dessas especulações, né, devem ter acompanhado isso também. Eu acompanhei e eu criei a expectativa de que o João Paulo II ia ressuscitar. Sério, criei a expectativa. Ele não ressuscitou, né? O Bento XVI assumiu o lugar dele, depois o Bento XVI renunciou, perdão, e quando ele renunciou, a expectativa também de que, ou melhor, eu estou me lembrando aqui, quando o Bento renunciou, criou-se a expectativa de que o João Paulo iria ressuscitar. Né? Diz que tem uma câmera lá, filmando o sepulcro dele, lá no Vaticano. Aí depois foi eleito o Francisco, né? Não me lembro o nome dele, Bergonce, não lembro o primeiro nome dele, mas o segundo é Bergonce, se eu não me engano. E o título é Francisco, né? Papa Francisco. Ele foi eleito, então, como o próximo Papa. Aí foi se passando aí o tempo e não se falaram mais sobre a questão da ressurreição do João Paulo II. Eu acho que você lembra disso, né, Ironise?
Você deve ter acompanhado. Então, o título Vicarius Filii Dei é o título papal, é o título que o Papa usa, né? Por isso que eu acredito também que isso reforça a minha percepção de que o falso profeta ele poderá sim vir do Vaticano. Tá? Não estou dizendo que sim, estou batendo martelo, estou pensando, tá? Sou livre para pensar. A gente é livre para expor as nossas opiniões, mas pode ser que não seja, mas eu acredito que faz sentido. O falso profeta ser um líder da maior religião do mundo, que é o catolicismo, e o anticristo vir então do Islã e haver aí uma fusão, uma associação das duas religiões, tá certo? O catolicismo, o islamismo, eles perseguem os cristãos e eles entendem que ser cristão é ser católico. Para eles, cristianismo é catolicismo. Eles nos têm como idólatras, né? Principalmente por causa da doutrina da Trindade. Eles não entendem a doutrina da Trindade, que nós não cremos em vários deuses, nós cremos em um Deus, em essência, que subsiste eternamente em três pessoas. Um Deus em essência que subsiste eternamente em três pessoas: Pai, o Filho e o Espírito. A essência é uma só, mas são três pessoas que formam uma essência divina. A gente não compreende isso na totalidade, que deveria, porque nós somos limitados e temos a nossa compreensão limitada. Pois bem, nós vamos terminar aqui o nosso bate-papo. Obrigado aí, Ironides, pelo privilégio do nosso bate-papo aí, tá? A Thaís Amorim também que comentou. Obrigado pela participação de vocês. O Joaquim, que também comentou. O Nelson e a Fátima, que eu imagino que deve estar assistindo também lá junto com o Joaquim. Obrigado pela participação de vocês. Eu vou tentar fazer uma live todo dia nesse horário antes do almoço, tá bom? Falando sobre escatologia. Que Deus te abençoe. Se você gostou do nosso bate-papo, compartilhe essa live com mais pessoas, tá bom? E fique atento aí, porque amanhã no mesmo horário a gente vai entrar aí falando sobre escatologia. Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus.